vai falar sobre a revisão da aula 7, né, da oitava sessão, né, da revisão, para a gente poder fazer a prova agora, dia 19. Então, hoje a gente vai relembrar a aula que a gente teve sobre registro genealógico dos animais de produção. Aqui nessa aula eu lembro que a gente falou sobre raça, bovino de corte, sobre registro e tudo mais. Vamos lá? Então, a gente falou, né, como introdução sobre a origem da raça asiática, né, o zebu, e a origem da raça taurino, né, Bostora, a origem europeia, né. Então, da asiática nós temos o quê? A rusticidade, né, como a professora falou. E aprende, então, quais raças? O Nelore, o Brahma, o Guzerá, Tabapuã, o Giro, Indo-Brasil, o Sindhi, né? E do lado europeu a gente procura o quê? Precocidade e rendimento de carne, né? Então, Angus, Limousin, Charolesa, Hereford, Caracu, Senepal, Bosmara, ok? A gente falou sobre cada uma delas com o objetivo de identificar aptidão, né? Características morfológicas, cor de pele, cor de olho, aptidão leite, aptidão carne. Aqui especificamente a gente está falando sobre aptidão carne, então a altura desse animal, né? Entre as costelas, musculatura, poucas pernas, capacidade de marmoreio, né? Através do padrão racial, né? Do cruzamento das raças, obtendo então esse registro genealógico que precisa ter para compreender, para ter como animal como aquela raça. Ok, pessoal? Então, qual a importância desse animal possuir registro, então, né? Qual a importância, pessoal? Fazer com que esse animal tenha exemplares puros, né? A aprovação do mapa, né? Que é o Ministério da Agricultura, né? O animal pode ser pai ou mãe do animal de plantel, então ele está totalmente ligado ao parentesco. A gente viu isso em consanguinidade na aula anterior, né? Quando pai ou mãe. Então ele vai ser o X, né? O totalmente ligado ao paterno ou materno, ok? Então, como pré-requisito para um animal receber registro, o que eu preciso ter, né? Então, é característica de cada raça, né? Avaliação morfológica do aprumo desse animal, que tipo de aptidão ele vai ter, né? Rusticidade, precocidade, eficiência alimentar, ganho de peso, marmoreio, terminação, qual que é a minha avaliação que eu vou ter desse animal, da minha escolha da minha raça, ok? Aparelho reprodutor, que seja então, que trabalhe muito bem, né? Que cubra muito bem, né? Características sexuais secundárias, né? Estrutura, né? Para aquela aptidão. Então, e pigmentação nessa pele, ok? Também vai garantir, aqui eu já falei. Então, características da raça, né? Aquela raça que eu escolhi trabalhar, tá? Então, a raça Angus, né? Que a gente vai falar agora, né? Ela vai ter o quê? Eficiência reprodutiva, né? Adaptação ao clima, eficiência produtiva. Então, essa fêmea, ela vai ter grande habilidade materna, né? Vai gerar bezerros sadios. Esse bezerro vai desmamar com arrobas maiores do que a mãe já, né? Ótimo o desmame. Vai ter ganho de peso, eficiência alimentar, tá? Ótima terminação. Aqui é um exemplar dele, né? Então, a gente pode observar o que? Massa muscular bem desenvolvida nos quartos, né? Boa profundidade corporal, é o que eu falo em relação a músculo, né? A potência no guarda-carne. Pernas curtas, porque aqui não é interessante a gente ter um animal de perna comprida, né? Já que a gente está trabalhando com um corte, a gente deseja que esse animal tenha pernas curtas, porque perna não conta nos meus cortes de carne, né? Paletas musculosas, né? Mais provenientes,
pelagem preta ou vermelha pedame, né? Brilhoso, cabeça levemente concava. Então, são as características dessa raça, ok? Qual que é o caractere permissível para obtenção do registro de Angus? Para mim poder falar, ter o registro, que esse animal, então, é um Angus, né? Então, ele pode ter manchas brancas e lunares, características não desejáveis, né? Padrão racial da pelagem. Em relação às mancas brancas permitidas, né? As manchas brancas que a professora citou no outro slide. Então, nós temos em relação ao macho, lembra que a professora falou do escroto, do prepúcio, e nas fêmeas entre o umbigo e o úbere e a virilha, tá? Então, nós vimos, desculpa pessoal, nós vimos os aprumos em relação à vista lateral, cascos, né? Em relação à mancha branca, em relação ao prepúcio, né? O que é desejável e o que não é desejável. Os animais que possuírem um somatório dessas características ficarão sem registro. Então, eles precisam ter as características desejáveis dentro do que é permitido pelo registro da raça. Cada raça tem as suas características, né? A gente viu, então, em relação ao padrão racial da pelagem, né? A gente viu o recessivo, vermelho, o heterozigoto, bezão, bezim, que é o verde, né? E o preto, que é o meu dominante, que é o bezão, bezão, ok? Depois nós fomos para a nossa outra aula, nós vimos o charolês, característica, ele vem de origem europeia, né? Então, o que preconiza a europeia, gente? Ganho de peso, eficiência reprodutiva, né? Eficiência alimentar, terminação. Em relação às características morfológicas dele, então pernas curtas, né? Músculos bem desenvolvidos, profundidade nesse animal, né? Para que ele possa guardar essa musculatura toda, pernas curtas, né? Então, em relação à testa, das características morfológicas, testa, olhos grandes, focinho largo, a pelagem branca. Depois a gente viu sobre a raça Hereford, né? Que ele é muito eficiente na produção de carne, né? O Hereford, ele possui uma musculatura e um marmoreio, né? Um marmoreio em relação ao acúmulo de gordura no músculo. Então, ele tem uma eficiência alimentar, um ganho de peso, uma terminação, né? Para que ele consiga adquirir esse marmoreio na sua terminação, né? Ele é europeu, inglês, então, né? Ele é taurino. A gente viu a adaptação dele, né, em relação à carne, os certificados, as empresas associadas, o padrão racial do Hereford, né, o que ele precisa ter para poder ser registrado, ok? A gente viu em relação ao prepúcio, tá, pessoal? O prepúcio é uma característica que vai estar bem presente para o padrão racial, tá? É uma avaliação que eles fazem nesse animal para o padrão racial, tá? Em relação ao cor, características morfológicas, vamos lá. Em relação à cor, ao pelo, ao couro, certo? Padrão racial, a cabeça, a orelha, os olhos. Em relação aos aprumos, né? A gente viu também o Limousin, né? Que tem facilidade de partos, rapidez no crescimento, ele tem rusticidade, ele tem docilidade, né? É o padrão racial do Limousin. Então, fronte plana, chanfro é reto, orelhas pequenas e firmes, olhos vivos, possui corpo amplo e profundo, então não é um animal de pernas longas, né? Então, flancos, musculatura. Deixa eu ver o que mais. Padrão racial em relação ao leite, né? Ele tem dupla aptidão. Pelagem de cor vermelha cereja, né? As fêmeas atingem de 500 a 50 a 750 quilos, os machos de 950 a 1.200 quilos.
As características indesejáveis, a gente viu. Depois a gente viu sobre o registro, né, que tem que ser puro de origem, né, puro sangue, puro por cruzamento, PC, e cruzamento sob controle de genealogia, que é o CCG, né, pessoal? Então a gente viu sobre a raça Nelore, né, que é o zebuíno brasileiro, né, muito utilizado na nossa região, né? 80% do rebanho brasileiro, então principalmente aqui no norte, né, é feito pelo Nelore, né? O Nelore abrange, então, por quê? Porque ele é uma raça rústica, doce, né? Ele caminha grandes distâncias, ele não exige tanto da alimentação, da pastagem, né? Que a gente tem o problema do solo degradado em relação à pastagem seca, altas distâncias que esse animal às vezes tem que percorrer para água e comida, então ele está dentro desse padrão. Por isso que ele é tão utilizado aqui no norte, né? A caracterização racial dele, então, né, raça zebuína, estatura leve, robusta e forte, musculatura compacta e bem distribuída, um animal dócil, como eu já falei, a pelagem branco ou cinza claro, né? Ele possui rusticidade, né? Caracterização racial quanto à cor, então preta ou escura, solta, macia, oleosa. Em relação ainda à caracterização racial do rosto, né? É a caracterização racial do corpo, então ele possui copim, né? Ele possui essa vassoura no rabo da cauda, né? Ele possui barbela. Em relação às orelhas, a cabeça, o chanfro, a boca, o focinho. Em relação ainda ao corpo, a garupa, né? As ancas, o pescoço grosso e musculoso, a bolsa escropal, o prepúcio, né? Em relação a que ele também tem o Nelore mocho, né? As características permissíveis, então, perfil retilíneo nas fêmeas, olhos grandes, né? Orelhas médias, chifres móveis, barbela, né? Cupim, que a professora falou, cauda com inserção da vassourinha, né? Vassoura mesclada, chifre longo, né? Cílios brancos, barbela reduzida, peito estreito, giba, tórax, umbigo, garupa, né? Ancas muito estreitas, cascos brancos. Em relação às características indesejáveis, então, ele pode ser monorquida, né, ou ser criptorquidismo, né, quando tem os dois sexos. Ele pode ter a vulva atrofiada, pode ser de cor preta, malhado de preta, vermelha, malhado de vermelha, amarela ou malhado de amarela. E despigmentação, então ele não vai conseguir o registro se ele tiver essas características. Nós falamos em relação ao Brahma também, né? Que tem a raça também é bem distribuída aqui no norte, nordeste, centro-oeste. O Brahma, numa pesquisa científica, gente, ele ganhou do Nelore, tá? Então, o Brahma ele é um melhoramento do Nelore, na verdade, né? Então, ele também é muito rústico, muito dócil. Ele termina um pouco mais cedo que o Nelore, né? Então, ele está sendo utilizado também no lugar do Nelore, ok, pessoal? A gente falou do Brahma, da raça, né? Padrão do ramo. Curiosidade, né? Que a professora falou sobre o leite. A gente falou sobre o Guzerá dupla aptidão, né? Carne e leite, ele veio da Índia, né? Então, ele apresenta boa rusticidade, resistência a parasita, né? Alta produção de carne, ok? Então, quando a professora fala que o animal tem dupla aptidão, gente, ele serve tanto para leite como para carne, tá? A gente falou sobre o tabapuã, né? Tabapuã é brasileiro, né?
fertilidade, habilidade materna, facilidade no manejo, então, transporte, precocidade, cruzamento, né? Falou sobre o tipo de pelagem. Então, essas foram as raças que a gente tratou, europeia e zebuína, né? Para as características morfológicas, os aprumos, né? O que é desejável e não desejável para mim conseguir o registro dele, né? Seja por cruzamento puro, seja por registro, ou seja, se esse animal nem não tem sangue puro, né? O PC lá, ele tem que encontrar, ele tem que estar dentro dessas características desejáveis para mim conseguir o registro dele. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom estudo, estudem sobre essas raças porque vai cair na prova, tá? Obrigada e até a próxima aula.